É geração Z, é geração X, é baby boomer, é alfa, é Y, é beta. Agora virou moda falar essa coisa de conflito de gerações, nomeando cada geração. Então, dá uma confusão, né? Falar um pouquinho sobre isso. Você acredita mesmo nessa ideia de conflito de gerações, de que as gerações realmente podem ser mapeadas por meio dessas siglas, alfa, beta? Não é uma coisa assim absurda. Tudo bem que a gente sabe que essa ideia de fechar em siglas é uma coisa meio comercial, né? Para definir consumo, essas coisas. Sim. Mas você acha que há mesmo esse conflito de gerações? Ou isso é uma coisa bem moderna, bem do contemporânea? Né? Eu acho que é mais moderno, viu, Carlão? Eu acho que, no fundo, é óbvio, né, que existem gerações. Ninguém está discutindo isso, né? A questão não é se tem a geração dos meus pais, dos meus avós, a minha. Óbvio, vai ter períodos, exato, né? Vai ter a geração anterior e a posterior. Aí tudo bem. O problema, eu acho que quando pega isso e começa a colocar, mas a impressão que eu tenho, né? Que quando se fala de conflitos de geração, é porque isso é necessário. Ou seja, é como se cada geração ela tivesse fechada em si mesma, né? E, portanto, não tem muita comunicação em relação, né? Ou seja, a geração nova, ela tem a sua época, o seu momento, a sua identidade, a geração anterior tinha a dela, e necessariamente isso vai ter um conflito aí. Porque são épocas diferentes, são contextos diferentes, valores diferentes. Então, acho que a gente tem que entender o que está por trás disso. Ou seja, você tem um conjunto de pressupostos aí que filosoficamente é extremamente complicado. Ou seja, porque, como repito, como se não houvesse relação, comunicação de uma geração com a outra, né? E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter claro é que se está tendo conflitos de gerações, não é porque só é diferente. Porque o contexto é outro, o momento histórico, não é só isso, é porque, não sei. O fundo, a base está entrando em choque, entendeu? Né? Ou seja, não foi, é aquela distinção que muitos fazem, né? Ou seja, você tem o legado e você tem a herança. Sim. A impressão que eu tenho é que o pessoal só se preocupou muitas vezes em deixar a herança. O legado não foi dado. Ou seja, né, a herança seria essa coisa mais financeira, no sentido material, de patrimônio, material, etc. E realmente, aí isso fica, lógico, fica entre aspas, né? Quem é pobre, coitado, vai deixar o quê? Mas deixar a dívida para pagar. Mas o legado, por exemplo, é uma coisa muito mais profunda. Ou seja, é você transmitir identidade, um modo de ser, princípios, né, valores. Sim, que aí é a passagem, de fato. Então, eu entendo assim, se há de fato o conflito de geração, não aquele conflito bobo, basilar, não sei o quê, porque de fato tem coisinhas que vão mudando, essa coisa de que a vida é dinâmica, não sei o quê, mas me parece que o conflito de geração é uma expressão mais forte, né? Onde realmente, nossa, o meu pai, meu avô, eles viveram num outro mundo. Exato, com outros valores, que não eram valores que hoje eu sigo, né? E aí fica uma coisa que, primeiro, você relativiza a verdade, né? Sim, você vai dar. Então não tem verdade, não tem valores perenes, não tem princípios perenes. Isso é altamente questionável, né? Ou seja, que o ser humano é um ser histórico, sim, a historicidade faz parte do nosso ser. Mas o que é a historicidade? Esse é o grande ponto. Sim. Ou seja, que o ser humano está ligado ao tempo, ao espaço, que a vida é dinâmica, né? Que existe sim uma temporalidade, mutabilidade, isso está relacionado à história, sim, mas a historicidade não quer dizer que o ser humano ele é totalmente predeterminado por isso. É moldável. Ou seja, por um lado, o ser humano não nasce pronto e acabado. Sim. Tá bom, ele não nasce pronto e acabado, mas ele também não nasce uma coisa indefinida. Ele é um projeto a ser realizado, mas ele faz isso a partir de algo que ele recebeu. Essa é a grande questão. Então, se de fato está tendo um conflito tão forte, sim, é porque tem que ver que legado está sendo deixado. Então, a geração mais velha, a geração anterior, tem que se questionar que legado está deixando e se conseguiu fazer o trabalho, se conseguiu fazer o serviço. Eu vejo a grande questão. Primeiro eu vejo que assim, essa ideia de conflito de gerações é uma ideia hollywoodiana. Não é nem uma ideia que vem de outros pontos. É assim, uma ideia que começou com James Dean, aqueles caras vestidos de jaqueta de couro, pegando o carro do pai, indo fumar escondido, aquelas bobagens, né? Para mim, eu vejo isso muito claramente. Depois você junta aí com a contracultura, a geração de 60, que aí começa a questionar, que aí é o grande ponto, começa a questionar os valores. Esse é o grande problema, que aí, mas aí vem na carona disso daí, né? A geração dos mais velhos não entendiam nada, nós é que somos os modernos, que concebemos a vida humana da maneira correta, né? E aí você joga todos os valores que construíram o mundo que a gente tem, tanto que você vê, nunca teve tanto problema de cabeça, as pessoas nunca tiveram tão malucas como hoje. Sim. Porque justamente perderam todo esse chão, né? Essa construção que foi feita ao longo dos anos. Porque no fundo é aquela história, né? Se a gente fosse usar uma linguagem mais filosófica, sei lá. Uma coisa é a gente questionar ou mudar naqueles pontos que são acidentais, né? Ou seja, tem coisa que é mutável, tem coisa que é acidental, tem coisa que se é de um jeito ou de outro não dá muito, né? Sim. Então é óbvio que
a história, a vida humana, ela tem uma dinamicidade. Sim, é mutável, Coisas passam, coisas novas vêm, tá bom. Mas existem coisas que não mudam. Essa é a grande questão. E o mundo moderno e contemporâneo tem muita dificuldade para aceitar isso. Sim. Né? Tanto que muitos pensadores dizem esse negócio que existe algo perene, alguma essência, não tem nada disso. Né? Ou seja, os valores são históricos, os valores são meras invenções humanas da sociedade, né? A verdade também tem data e validade, você entendeu? Então, ou seja, se não tem nada que perdura, parece que toda geração ela tem que partir meio do zero. Isso é complicado. E negar a anterior. Exato, porque aí, piorar, aí você olha, não, mas aí eu olho e falo, bom, mas não dá pra me basear nisso, porque já que tudo muda e tudo passa, né? Então é como eu vou ter que enfrentar os meus problemas, eu vou ter que enfrentar esse mundo, ou seja, a realidade que eu tô hoje, é lógico, é uma, só que aí o que já foi não me ensina nada. Essa que é a grande questão. Então eu não estou dizendo que não existe o novo. É óbvio que existe o novo, a novidade, a mudança. É uma adaptação, tem né? Isso. Você vai se adaptando. Agora, no fundo, se você tem que fazer isso a partir do zero, é muito angustiante. É diferente. Eu acho que o exemplo é tão simples, né? Eu vejo assim, quando você está na infância e na adolescência, você está descobrindo o mundo, está crescendo. Agora imagina, se o seu pai e sua mãe virasse para você e falasse o seguinte, olha, vai se ferrar, entendeu? Se vira, aprenda sozinho, ou seja, eu não vou te falar nada. É quase o que está acontecendo. Lascou, cara. Porque uma coisa, tudo bem, eu tenho que permitir que meu filho, né, minha filha viva, tenha as experiências dele, mas o que eu vou fazer? Eu vou fornecer alguns critérios, alguns princípios, orientações, valores, eu vou dar uma basezinha para ele saber como, por onde, entendeu? Ele não vai deixar de ter as experiências dele, ele não vai deixar de ter que aprender a enfrentar os desafios e ser criativo também, de acordo com esse novo, né? Mas ele tem uma base. Eu dei uma base para ele, eu dei alguma coisa para ele, eu dei ferramentas. Aí, quando você imagina, se um indivíduo já sofre com isso, imagina uma sociedade, uma cultura, uma civilização. Quando você chega e fala, não, tudo que já existiu está ultrapassado. Agora, nem homem e mulher é mais homem e mulher. Exato, porque você tem que reinventar tudo. Você vai ter que reinventar entendeu? Tudo. Então isso é angustiante, existencialmente angustiante, porque eu não tenho ferramenta. Não existe uma tradição, ou seja, você não tem apoio no sentido verdadeiro. Então, a tradição, o legado, ele tem que ser avaliado. Agora, quando você chega à conclusão que toda tradição, todo legado é errado e ultrapassado, você está no vazio, você está no zero. Bom, partir do zero é loucura. Ninguém parte do zero. Exato. Entendeu? Então, realmente, o momento histórico que nós vemos hoje é a primeira vez que se pensa assim. Porque, no fundo, sempre teve essa coisa. Eu tenho o novo, eu tenho a novidade, vou ter que saber lidar com esse novo, que não tinha antes, mas em diálogo com a tradição. Em diálogo com quem existiu antes. Eu uso o que eu já tenho para poder me adaptar àquilo que é novo. Ou seja, não é possível que meus antepassados não deixaram nada, só deixaram o boleto para pagar. Ou opressão crônica, né, sistêmica. Então acho que o problema desse negócio de conflito de gerações é que é tudo isso que está pressuposto, que está por debaixo aí, entendeu? A verdade é relativa, os valores é relativo. É ideológico, né? Sempre no campo ideológico. Exato, por isso que eu sempre falo, no meu entendimento não tem ideologia boa, não existe isso. A ideologia é a negação da realidade. Então esse negócio de que... Mesmo essa ideologia conservadora, muitas vezes, que coloca assim, a esposa perfeita, casta, não sei o quê, tudo bem, ninguém tá... Agora vira uma espécie de pornografia... Sim, mas tem que tomar cuidado, castiça, porque né? É aquela história que eu sempre falo, quando o pessoal vem com algumas expressões, né? Ideologia X ou Y, aí eu já deixo bem claro, se é ideologia, para mim é problema. Porque, no fundo, veja bem, isso é outra coisa que nós temos que entender. Se uma pessoa, como tem pessoas aí na internet famosas que dizem, né? Não, mas sempre tem alguma ideologia subjacente. Né? Bom, se sempre tem uma ideologia, se tudo é uma questão de perspectiva e questão ideológica, é porque você está supondo que o ser humano não é capaz de conhecer a realidade. Sim. Você está supondo que o ser humano não tem, de nenhuma maneira, acesso ao mundo real. Né? Então, eu não estou falando que o nosso conhecimento, com certeza, ele não esgota a realidade. Uma coisa é você dizer que o conhecimento esgota. Agora, tá bom, é limitado, mas não deixa de ser verdadeiro naquilo que eu conheço. Então, dizer que ele esgota é um problema, mas dizer também que eu não posso conhecer nada? Então, essa que é a grande questão. Então, é uma coisa que... Esse aqui é o X da questão, você entendeu? Então, o problema é assim, quando a pessoa fala, não, só ideologia. Não, eu acho que... O que a nega, né? Se você partir do princípio que tudo é uma ideologia subjacente, aquilo que você está falando também já é uma ideologia subjacente, então a gente não tem que... Mas é o que eu falo, se tudo é uma questão de mera perspectiva, e a ideologia é um mero conjunto de ideias. Não é só isso. A ideologia é uma coisa muito mais refinada, entendeu? Sim. Ela, de fato, que atua como... interpreta a coisa e, repito, no meu entendimento, é a negação da própria realidade que está se manifestando. Então, no fundo, como você disse, a família X ou a mulher de tal forma, isso é aceitável e é importante na medida em que isso for verdadeiro. Se começa a virar uma mera questão ideológica de modismo, vira problema. Para vender curso, ou para aí vira problema. Passar um estilo, um certo exibicionismo também, né? Isso, por isso que o importante... É aquela história, né, Carlão? É buscar a verdade. Eu não estou dizendo que isso é fácil.
No fundo, a humanidade é a história, na história da humanidade inteira. É isso, é a busca, é o interesse pela verdade. Então, às vezes atinge, às vezes não atinge, tem coisas que são mais fáceis, tem coisas que são mais difíceis. Então, eu acho que a gente tem que ter o amor pela verdade, o amor pela verdade é o amor pela realidade. Sim. Essa é a questão. Então, eu acho que as gerações mais antigas, evidentemente, de novo, tem que se refletir e questionar que tipo de legado deixaram, né? E não se preocupar só com herança, né? Mas com uma identidade, com um modo de ser. Quais são os critérios, princípios, para que a futura geração saiba lidar com os problemas que já existiam, mas também com os novos, né? Com aquilo que receberam do mundo que já existia, mas também com esse mundo que muitas vezes vai mudando em vários aspectos. Por avanços tecnológicos. Exato. E a nova geração tem que ter o mínimo de humildade e reconhecer, tá bom, eu não nasci pronto e acabado, o ser humano é um projeto a ser realizado, somos um ser histórico. Dizer que o ser humano é um ser histórico é justamente isso. Significa dizer que ele não nasce pronto e acabado, ele tem que se realizar, ou seja, cada um tem que assumir a tarefa de realizar a própria existência, como diria Heidegger, né? Então tá bom, eu sou um projeto a ser realizado, mas eu tenho que ser humilde e reconhecer que eu vou fazer isso, por um lado, a partir da minha criatividade, das minhas capacidades, mas também ter a humildade de aceitar aquilo que a tradição deixou. Exato. Avaliar com humildade, ver o que precisa ser mudado, o que não precisa ser mudado e aquilo que é perene. Eu acho que esse equilíbrio aqui é importante, né? E não cair nessa armadilha aí de conflito de gerações. Da monetização da realidade. É bem isso, né? Eu acho que eu vejo, talvez seja a primeira vez na história em que as pessoas com talentos até medíocres, elas veem a chance de monetizar aquilo que elas fazem, entendeu? Sim. De uma maneira, né, a realidade, por exemplo, você pega a menina Kéfera lá, que agora reclamou que a hiperexposição dos influencers faz mal para a alma, mas ela se criou assim. Ninguém botou uma câmera na casa dela e falou, não, você vai mostrar a sua vida, assim. Né? Então, uma geração que tudo parece que é monetizável, né? Entender que você não é um atomismo, né? Você é um átomo. Eu acho que qualquer pessoa, que eu vou falar agora um pouquinho polêmico, mas qualquer pessoa, me parece, de bom senso, ela naturalmente vai ter um orgulho do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó. Ou seja, se eu não tenho amor e não tenho orgulho das minhas raízes, do meu passado, é porque tem trauma. É porque tem ferida. Porque o natural é que você tenha orgulho de dizer, pô, meu pai era assim, minha mãe era assim. O que não quer dizer que eles eram perfeitos. Exato, exato. Mas se você tem orgulho é porque eles te ensinaram coisas. Sim. Eles deixaram coisas, princípios, critérios, valores que ajudaram você a ser o que você é. Então, repito, é natural você ter esse reconhecimento do que deixaram. Como é natural reconhecer que, como eles eram humanos, como você é humano, eles também tinham lá as dificuldades deles e os problemas deles. Entendeu? Então, quando uma pessoa simplesmente acha que ela vai se realizar, se desenvolver a partir do nada, repito, não é expressão só de orgulho, de soberba ou de ilusão. É expressão de ferida. Sim. Ou seja, com certeza é porque a relação com os antepassados foi problemática. Então, e muitas vezes nem por culpa dos antepassados, por culpa mais do que foi envenenado, né? Porque eu acho que o mundo de hoje é um mundo que só não, porque é aquela história, veneno, né? Conforme vai entrando toda uma ideologia também, aí é aquela história, né? Sempre acha que os mais velhos não sabem nada, né? Enquanto que a gente teria que ter um trabalho de discernimento. Foi o que eu falei, no legado deixado, é reconhecer o que é perene, o que é verdadeiro, o que continua, e o que de repente tem que mudar e deixar pra lá. É um trabalho de discernimento. Dizer que o ser humano é um ser histórico é isso. Repito, eu falei isso várias vezes, não nasce pronto e acabado. É um projeto a ser realizado. Mas não é uma massinha de moldar, né? Entendeu? E não é a partir do nada. Essa é a questão. É isso. Então é isso. Mais um Valeu. Assunto Esgotado. Tchau. Tchau.